Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Qual que é o seu desânimo? Qual que é o desânimo que está fazendo você afastar da casa do Senhor? Comece a meditar mais na palavra de Deus. Começa a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus tem te ensinado. E a parte desse desânimo vem do diabo. É o diabo que planta essa semente para você afastar da presença de Deus. Apresente a Deus as suas fraquezas. Somente Ele pode te fortalecer. Amém? Fica na paz. A mensagem de hoje, carta de Deus para o mundo. Qual é o seu desânimo? Amém? Reflita. Qual é o seu desânimo? Entregue nas mãos de Deus, porque Ele pode te dar força. Glória a Deus. Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje, amados irmãos, estamos para começar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Amém? Capítulo 8 vai estar falando sobre a primeira perseguição à igreja. E nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Mas antes vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus possa nos orientar através dessa mensagem. Amém? Senhor Jesus, olha, Senhor, para nós neste momento. Tenha, Senhor, misericórdia de nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, nosso trabalho. Pai, nos dê saúde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estar falando sobre a perseguição da igreja. Hoje em dia, qual é a perseguição da igreja? A perseguição da igreja hoje é que o diabo ele tem usado as pessoas para derrubar a força do coração, dando às pessoas desânimo. Amém? Dando às pessoas desânimo para continuar a buscar a presença de Deus. Uma vez que a pessoa começa a faltar nos cultos, ela começa a entrar nela o espírito do desânimo. E quem coloca isso é o diabo. O diabo tem trabalhado forte para desanimar os cristãos a buscar a presença de Deus. Se o cristão ia 3 vezes ao culto durante a semana, hoje estão indo 1 ou 2 vezes. Não estão buscando como antigamente. Então hoje, qual é a perseguição que o diabo usa contra a igreja? Ele usa o espírito de desânimo. Espírito de desânimo. Amém? Houve um tempo em que Simão Pedro e Tiago e João estavam a noite toda pescando e não pegaram nada naquela noite. Eles estavam desanimados a ponto de desembarcarem e lavar as redes. Esta passagem a gente encontra em Lucas. Naquela noite, a palavra vai dizer que Simão e seus companheiros, Tiago e João, passaram a noite toda pescando, mas não conseguiram pegar nada. Mas nosso Senhor Jesus estava ali. Ele estava ali ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém? E ao observar nas Escrituras Sagradas, Simão e seus companheiros
estavam com espírito de desânimo. Eles se preparavam para descansar, porque lançaram as redes a noite toda e não pegaram nada. No versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5 de Lucas vai dizer assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ali, amados de Deus, o desânimo já tinha apoderado dos discípulos. Eles ainda não eram discípulos de Jesus, mas o desânimo havia chegado ali em seus corações e estavam lavando as redes para poder ir embora. Mas o nosso Senhor Jesus, ele estava ali pregando o Evangelho e ensinando ao povo. E nós observamos que o nosso Senhor Jesus, ele entrou no barco e pediu para afastar ao largo. Mas o nosso Senhor Jesus, ele deu uma ordem. A gente tem que ficar muito atento à ordem do nosso Senhor Jesus. E ela foi obedecida. Vamos ler esta passagem. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Então Jesus deu uma ordem. E essa ordem foi obedecida. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Então, quando essa mensagem, essa palavra que Jesus deu ordem a Simão, ela foi obedecida, então foi quebrado todo o desânimo que predominava na vida daqueles homens. Então todos eles, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, eles cobraram-se o ânimo novamente. E no versículo 6 vai dizer: isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Glória a Deus. E o resultado de andar em obediência à palavra de Deus destrói toda a armadilha do diabo. A armadilha do diabo ali no coração de Simão, Tiago e João era o desânimo. Então aquela armadilha ela foi quebrada, que o diabo havia preparado. O resultado que Pedro, Tiago e João teve ao ver tamanha grandiosidade do nosso Deus, eles se renderam ao Senhor Jesus, tornando-se pescadores de homens. Naquele momento eles viram que a palavra do Senhor Jesus tem poder, tem autoridade para mudar qualquer situação, e mudou a situação deles. Então esta mensagem que nós vamos ler hoje em Atos dos Apóstolos, aqui vai surgir um grande desânimo no coração da igreja. Amém? O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai dizer: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos
exceto os apóstolos. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então a perseguição que ela começou. A perseguição começou e o coração daqueles homens que foram dispersos começou a surgir grande desânimo, assim como aconteceu na vida de Pedro, Tiago e João. E hoje está acontecendo também na vida dos cristãos. Aqueles cristãos que antes ia 3 vezes aos cultos durante a semana, hoje alguns conseguem ir somente aos domingos, outros somente um dia durante a semana. E este desânimo está crescendo a cada dia mais. Tudo porque estão deixando de ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. Então quero alertar os irmãos, principalmente estes que estão desanimados em ir para a casa de Deus. Estão olhando para o físico em vez de olhar para aquele que cura e liberta todas as coisas. Aqui nós podemos ver que em Lucas, que havia um grande desânimo no coração de Pedro, coração de Tiago e no coração de João. Por que havia? Porque eles já tinham começado a lavar as redes. A palavra está dizendo: havendo desembarcado, lavavam as redes. E aqui em diante vai dizer: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Amados de Deus, você que está desanimado, não está querendo voltar mais para a casa de Deus, não está querendo voltar mais e para o templo adorar a Deus, você tem que se afastar. Você tem que se afastar disso que está tirando você da presença de Deus. Afasta desta praia que você está aí, que é onde o nome do seu Jesus não está sendo dito e você está sendo capturado pelo inimigo. Você está sendo capturado pelo desânimo, a armadilha que o diabo está fazendo. Você está olhando para homens em vez de olhar para a palavra de Deus. Aqui em Lucas vai dizer que quando Simão ouviu a voz do Senhor falando com ele, ele deu ouvido e obedeceu. A igreja está precisando de começar a dar ouvido à palavra de Deus, e não a palavra de homens, a palavra de Deus. Porque a gente vê que Simão, Tiago e João já estavam lavando as redes. No versículo 4 vai dizer: quando acabou de falar, disse a Simão, nosso Senhor Jesus vai dizer a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele mostrou a situação. Então é momento de você mostrar a sua situação
para o nosso Senhor Jesus. Qual é a situação que você está vivendo neste momento e que está te fazendo ter um grande desânimo indo na igreja? Comece a mostrar para Deus. Comece a orar pelos seus irmãos, comece a orar pelo seu pastor, comece a buscar no Senhor forças, porque somente Ele pode dar força. Então Simão respondeu: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Então, se você permanecer desanimado e ficar onde você está, nada você vai receber da presença de Deus. Enquanto mais você faltar de ir ao templo, de ter comunhão com os irmãos, a sua vida vai por água abaixo, vai continuar desanimando cada dia mais. Hoje você vai em 2 cultos, são 3, hoje você irá começar a ir em 2. Daqui a alguns meses começará a ir em 1 culto. E assim sucessivamente você deixará de ir. Deixará de fazer parte do corpo de Cristo. Nosso Senhor Jesus está falando que quando você não está na videira, o Pai corta e lança no fogo, porque não dá mais fruto. Então aqui vai dizer: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então escute o que Jesus está falando com você neste momento. Volte para a casa do Senhor. Volte para a casa do meu Pai. Volte a buscar em espírito e em verdade. Use a sua fé, como está dizendo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé que atua pelo amor. Use a sua fé e você terá força. Aplique a fé que você tem no Senhor Jesus, porque é isso aqui que vai acontecer na sua vida. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Quando você começar a obedecer à voz do nosso Senhor Jesus, então tudo aquilo que estava te aprisionando naquele desânimo grande, ele vai se dissipar. Então você terá um encontro com o nosso Senhor Jesus e voltará a participar das reuniões, das 3 reuniões que acontecem na casa do Senhor. E você vai adorar o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E não mais vai fraquejar, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que quando Simão deu ouvido e lançou as redes, ele foi abençoado. Então comece a dar ouvido ao que o Senhor Jesus está falando com você hoje. Volte para a casa do Senhor. Lute contra você mesmo. Esse desânimo que está em você, foi você que deixou ele entrar. Foi você que deixou ele sentar à mesa com você na sua casa. Foi você que deixou ele entrar, abriu as portas da sua casa para ele entrar. Talvez esse desânimo que está vivendo na sua vida tenha um nome. Talvez seja uma mulher, talvez seja um homem que não adora ao Senhor em espírito e em verdade. Talvez seja um novo relacionamento que você começou e está te levando para o mundo em vez de levar você a adorar o Senhor mais e mais. Então, tire esse desânimo da sua vida. Tire esse desânimo da sua vida e passe a adorar o Senhor Jesus. Porque se for uma pessoa e ele ama o Senhor Jesus, ele vai andar com você. Mas se não for amado de Deus, Deus vai tirar. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. Eu precisei de entregar esta mensagem para os irmãos, relatando essa passagem de desânimo, porque aqui fala que a primeira perseguição à igreja.
E a primeira perseguição que o cristão começa até com ele mesmo. Às vezes ele está sozinho, precisa de um parceiro ou uma parceira. Cuide-se para que esse parceiro ou parceira que vai entrar na sua vida, que ele esteja no mesmo caminho que é você. Cristo Jesus. E se não for, irmão, comece a vigiar e a orar mais. Volta para o templo do Senhor e peça ao Senhor. Senhor, coloque alguém na minha vida. Começa a usar o discernimento. Começa a usar a sabedoria que Deus está te dando. Senhor, coloque alguém na minha vida, mas peça a Deus. Não sai procurando pelo mundo. Porque no mundo você vai achar várias pessoas que querem estar do seu lado. Mas essas várias pessoas não querem estar com você adorando ao nosso Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desta mensagem, compartilhe com o irmão, compartilhe com a irmã. Amém? Se inscreva no canal Carta de Deus para o Mundo. Ajude a outras pessoas a se libertar desse desânimo e voltar a viver para Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.